Bom dia, hoje é domingo, dia do Senhor. Eu sou o pastor Maicon, pastor aqui da Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, em Minas Gerais. A gente fica situado na rua Professor José de Carvalho, número 58, no bairro São Pedro. Nós estamos nos encontrando aqui mais uma vez para começar a nossa semana logo cedo nesse domingo, agora às 9 da manhã, para a gente poder desfrutar junto daquilo que Deus tem a falar para nós. Durante todo esse mês de julho, nós temos recebido convidados, amigos, pastores queridos, para ministrar palavras preciosas aos nossos corações. A gente recebeu o missionário Osni, que está no Oriente Médio. Nós tivemos o privilégio de ouvir o missionário Ageirson, que nos abençoa com suas palavras e que também está atuando no campo missionário no Mato Grosso do Sul. Na semana passada nós tivemos uma conversa bem nossa de Sexta Igreja, vocês e eu, E hoje a gente tem mais um convidado. Nós vamos receber hoje o pastor Arthur. Ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Manhumirim, em Minas Gerais. É um amigo muito querido. O Arthur foi meu contemporâneo de seminário. O meu último ano foi o primeiro dele. E ele morou com a gente lá na nossa república, quando ele era calouro e a gente já era veterano. É um rapaz muito estudioso, que tem muito a contribuir conosco e que aceitou de prontidão o meu convite quando eu disse para ele que eu gostaria que ele estivesse falando para a gente nesse mês de julho. Ele vai falar para nós um pouco sobre o Ser Igreja, que é o tema anual que a gente tem para 2020, e a gente está com um tema extremamente relevante porque a gente está reaprendendo a ser igreja numa nova realidade, com novas perspectivas, com novas ferramentas, com uma nova dinâmica de funcionamento da sociedade, e isso nos estimula a aprender novas maneiras de comunicar a mesma mensagem que nós sempre tivemos. E eu tenho certeza que o pastor Arthur vai poder contribuir com a gente através da palavra que Deus colocou no coração dele. Antes da gente ouvir o pastor Arthur, eu peço a você que compartilhe aí agora já esse link com outras pessoas, para que a sua família, os seus amigos vão chegando aí para participar com a gente. Peço que você siga as nossas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook, a gente tem também um perfil no Instagram, tem esse canal aqui no YouTube que você pode seguir e ativar o sininho. E nós temos redes de streaming, de compartilhamento de áudio, onde a gente compartilha as mensagens pregadas nos domingos à noite na nossa igreja. A gente tem o nosso SoundCloud e o nosso Spotify, e você pode encontrar lá a Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Deixa eu orar com você, e depois da oração você vai ficar com a palavra ministrada pelo pastor Arthur Corrêa, lá da primeira Igreja Presbiteriana de Manhumirim. Vamos falar com Deus? Ó Deus, muito obrigado pela semana que passou. Muito obrigado porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado porque mesmo em dias maus nós podemos confiar que o Senhor não cessa de nos auxiliar, de nos amparar, de cuidar de nós e de nos amar. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado e tem feito por nós mais do que nós poderíamos imaginar. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e isso alegra o nosso coração. Peço a Deus que nesse instante cada família, cada pessoa que está nos assistindo seja pessoalmente visitada pelo Senhor na presença do Teu Santo Espírito. Que cada uma dessas pessoas, das crianças até as pessoas mais experientes, possa ser tocada de modo especial pelo Teu Santo Espírito nessa manhã, para que possam desejar ser cada dia mais do Senhor, viver para o Senhor, servir ao Senhor, ser igreja do Senhor, ser noiva do Senhor. Ó Deus, que esse seja um desejo sincero e constante no nosso coração.
Obrigado pela vida do pastor Arthur, obrigado pela igreja que ele pastoreia e obrigado pelo tempo que ele dedicou a nós para trazer essa palavra nessa manhã. É a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. 18h30 nós temos culto também aqui no nosso YouTube, às 18h30, tá? Um horário diferente do que muitas igrejas funcionam e praticam, né? E é só aqui no YouTube. Nós não temos encontro presencial hoje no nosso prédio, tá bom? Grande abraço para você, que Deus te abençoe e fique aí agora com a palavra ministrada pelo pastor Arthur. Olá, Jesus abençoe sua vida. Meu nome é Arthur, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Moimirim. Um privilégio muito grande poder estar falando com vocês nesse domingo. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre como a gente pode cumprir a nossa missão no mundo. E eu quero partir do texto de Atos capítulo 1, para a gente pensar um pouco sobre esse tema. Atos 1, do verso 6 ao verso 11, vai dizer o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da iluminação, da direção do Teu Espírito Santo aqui. Queremos, ó Deus, que o Senhor desvende nossos olhos para que contemplemos a beleza da Tua palavra. E que sejamos assim, ó Deus, instruídos por Ti para viver aquilo que o Senhor nos comissionou. Em nome de Jesus, amém. Não sei se você já parou para pensar em quão importante é o conceito, a ideia de foco na nossa vida. Às vezes essa ideia passa um pouco batida, mas se a gente para analisar algumas situações da vida, a gente começa a entender como isso é importante. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu gostava de brincar no quintal de casa, de queimar formiga. Eu pegava uma lente de aumento, num dia bem ensolarado, e ia para o quintal procurando o melhor foco para canalizar os raios de sol em cima de uma formiguinha, e via ela sendo torrada. Eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos. E o foco foi importante para isso, para queimar formiga. Mas hoje em dia o foco é muito mais importante na minha vida do que simplesmente canalizar raios de sol para torrar uma pobre formiguinha. Há 9 anos, em 2011, eu estava andando com o seu pastor, inclusive um outro amigo em comum, o Marcos. A gente estava voltando para casa, e aí lá em BH. E aí, voltando para casa, tinha uma placa com letras garrafais na porta da entrada de um restaurante que a gente costumava almoçar de vez em quando, e a gente estava do outro lado da rua. E eu não consegui ler absolutamente nada que estava escrito naquela placa. E aí o Michael virou para mim e falou: Cara, procura um oftalmologista que sua visão não tá boa. E de fato, uns 2, 3 meses depois, eu fui no médico e constatou-se que eu tinha miopia. E aí então passei a ter que usar óculos. E tudo isso não passou de um problema de foco. O problema é que a imagem não tinha o foco certo dentro do meu olho. Então o foco se formava no lugar errado e eu via tudo embaçado. E vejo, na verdade, tudo embaçado se eu tirar os óculos. Apesar de ser um grau pequeno, faz absurda diferença no meu modo de viver, na minha caminhada todos os dias. Para corrigir o problema da miopia, da hipermetropia, é preciso ajustar o foco. E muitas vezes na nossa caminhada de fé, muitas vezes na vida cristã, a gente também precisa ajustar o foco.
A gente precisa ajustar o nosso foco espiritual para a gente conseguir enxergar melhor o que Deus espera de nós. Para a gente conseguir entender como Deus quer que nós vivamos, como Deus espera que nós trabalhemos, para que a gente consiga de fato viver a missão que Ele nos confiou. A gente não pode enxergar as coisas espirituais de uma maneira distorcida. A gente não pode enxergar a vida cristã fora de foco, tudo embaçado, uma visão toda turva. Nós precisamos de um foco perfeito para entender aquilo que Deus tem para nós. Porque afinal de contas, quando a gente está com o foco no lugar errado, a imagem da vida cristã fica distorcida e, por consequência, nós sofremos, nossos irmãos de fé sofrem, o reino de Deus como um todo sofre, porque a missão fica sem ser realizada. Porque o nosso comissionamento não é vivido. Então a gente precisa ajustar o foco. A gente está num texto no livro de Atos, e vocês devem saber bem o contexto de Atos, seu pastor tem pregado muito sobre isso. Mas basicamente Atos é um livro que relata os primeiros dias da igreja cristã, e Lucas começa mostrando algumas cenas importantes. Lucas começa mostrando algumas imagens importantes da vida da igreja e começa nos mostrando aqui como os discípulos reagiram de imediato à ascensão de Jesus. Aqui nós vemos o finalzinho mesmo do ministério de Jesus nessa terra, em contato com os discípulos, e aí então vemos a reação dos discípulos diante disso. E para mim esse texto fala muito do foco da igreja. Esse texto fala muito da visão que a igreja de Jesus Cristo precisa ter nesse mundo, e especialmente nesse tempo tão confuso, tão conturbado, tão complicado que a gente está vivendo. Como nós devemos ajustar o nosso foco? Para que nós devemos olhar? Para onde nós devemos olhar? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso foco precisa estar no reino eterno e não nos reinos deste mundo. O texto diz nos versos 6 e 7, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O verso 6 aponta essa pergunta e ele revela a inquietude do coração dos discípulos. Na mentalidade dos discípulos existia uma persistente ideia de que Jesus veio restaurar um reino nacional em Israel. A ideia muitas vezes prevalecente no coração desses discípulos, que estavam sim ainda muito ligados a conceitos do judaísmo, a história do judaísmo, eles viviam pensando, o Messias virá, vai chutar o imperador do trono, ele vai assumir o trono e Israel agora vai mandar. E agora sim, o reino volta a ser de Israel, o domínio passa a ser de novo de Israel, nós vamos para o lugar que nos é devido. Eles tinham essa mentalidade de um reino simplesmente terreno, esperavam que o Messias restaurasse a supremacia de Israel. Um autor chega a dizer o seguinte, trata-se talvez de uma reflexão da esperança judaica, essa pergunta, de que Deus estabelecesse o seu domínio de tal maneira que o povo de Israel ficasse livre dos seus inimigos, especialmente os romanos, e fosse estabelecido como nação que subjugaria os demais povos. Se for assim, os discípulos apareceriam aqui como aqueles leitores de Lucas que ainda não reconheceram que Jesus havia transformado a esperança do reino, a esperança judaica do reino de Deus, purgando dela os seus elementos políticos nacionalistas. Ou seja, o foco dos discípulos precisava ser reajustado. Eles precisavam parar de enxergar o reino humano, precisavam parar de enxergar essa restauração de um poder territorial e precisavam enxergar um reino eterno, um reino que não tem fronteiras nesse mundo, um reino que não tem soberanos humanos, um reino que é o reino de Deus. E é assim que o Senhor Jesus faz. Jesus redireciona a visão, redireciona o foco deles para o reino que realmente importa. Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus vai rebater a pergunta deles de uma maneira extremamente pastoral. A resposta de Jesus
é uma resposta um pouco dura, mas extremamente consoladora. Porque Jesus está ajudando aqueles discípulos a se reorientarem. Jesus não está permitindo que aqueles discípulos permaneçam confusos, permaneçam com uma ideia errada acerca do conceito de reino. E aí Jesus aponta para duas verdades importantes: o tempo de Deus e a autoridade de Deus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, e é curioso que o próprio texto grego utiliza-se de duas palavras distintas para falar de tempos e épocas. Tempo é usada a palavra comum que a gente usa para tempo no dia a dia. Épocas é uma palavra utilizada para definir muito mais um tempo de propósito de Deus, um tempo de realização do decreto de Deus na história, um tempo de cumprimento da promessa. E essa é a ideia de Jesus. Não compete a vocês conhecer o tempo humano, o dia, a hora, o minuto ou o segundo, e não compete a vocês conhecer o tempo do propósito de Deus sendo realizados na história. Enquanto isso, trabalhem. Você vai ver isso logo nesse texto mesmo. Jesus está mostrando, olha, independente do tempo, independente da hora, independente do dia, trabalhem. Cumpram o que vocês foram chamados a viver. Façam a missão, vivam a missão. E aí Jesus diz, esse tempo, essa época, isso está reservado à autoridade de Deus. Isso está reservado à soberania de Deus, à competência de Deus, ao poder de Deus, ao mandar de Deus, à capacidade total de Deus, à influência de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que o tempo da restauração de todas as coisas não compete a nós. Nós não temos necessidade de saber esse tempo, não temos competência para saber esse tempo, não temos por que saber esse tempo. O que nós precisamos saber é que devemos viver a missão que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos enviou a viver. O ponto, portanto, é o reino de Deus manifesto. O ponto trabalhado por Jesus e que precisa ser vivenciado por nós é a dimensão do reino de Deus desde já. É viver o reino de Deus a partir de agora até a sua plenitude, até chegar no seu ápice. Mas o que é reino? Às vezes a gente fala tanto de reino de Deus, reino dos céus. O que é o reino de Deus, afinal? Eu quero lançar a mão de duas definições aqui que para mim se complementam bem. Uma é do Mark Driscoll. No livro Doutrina, ele diz o seguinte: o reino de Deus é o resultado da missão de Deus em resgatar e restaurar a sua criação deteriorada pelo pecado. O reino de Deus tem a ver com Jesus, nosso rei, que estabelecerá seu reino e domínio sobre toda a criação, destruindo poderes malignos de homens e anjos, colocando em ordem todas as coisas, exercendo justiça e sendo adorado como Senhor. Infelizmente, há muitas visões incorretas sobre o reino que representam o mal, as glórias do reino de Deus. O reino não se assemelha à futilidade dos desenhos animados, que mostram o céu como uma nuvem branca sobre a qual nós nos sentaremos, usando fraldas e tocando harpas com asas pequenas demais para nos levar a qualquer lugar divertido. O reino não é o sonho político de que, se tão somente conseguirmos os líderes certos no poder e que eles destruam os homens maus, o bem reinará sobre a terra. O reino vai além. Mas é claro que a influência do reino precisa ser vista desde já. A influência do reino de Deus, por meio da igreja, precisa ser experimentada desde já nesse mundo. O reino de Deus precisa se expandir por meio da ação da igreja. Por uma igreja que, capacitada pelo poder do Espírito, vive o reino. E é disso que o George Eldon Ladd fala. No livro O Evangelho do Reino, o Ladd diz o seguinte: o Evangelho não pode oferecer aos que creem apenas a salvação na vida futura. Ele precisa também transformar aqui e agora todos os relacionamentos da vida e assim fazer com que o reino de Deus prevaleça em todo o mundo. O Evangelho da Graça Redentora tem o poder de salvar a ordem social, econômica e política, bem como a alma dos crentes individuais. O reino de Deus é como um bocado de fermento posto numa tigela de massa que lenta, mas constantemente permeia a massa até que toda ela esteja fermentada. Da mesma forma, o reino de Deus deve transformar o mundo por meio da impregnação lenta e gradual.
Pouco a pouco, passo a passo, a igreja trabalha. Passo a passo, a igreja vivencia a missão. Passo a passo, a igreja implementa o reino e a cultura do reino, a vida do reino, o estilo de vida do reino, o perfil do cidadão do reino, tudo isso vai sendo impregnado em tudo que nós temos visto ao nosso redor. Não nos compete conhecer o tempo ou a época que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Nós devemos tão somente viver o reino a partir de agora. Então é necessário tirar o foco dos reinos desse mundo e focar no reino eterno que Deus tem. Além disso, a gente precisa entender a restauração do foco da missão de Deus através da igreja. E aí é o que Jesus vai falar agora no verso 8, que talvez seja o texto mais conhecido de todo esse trecho aqui. Mas recebereis poder, diz Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O foco do Senhor Jesus é mostrar que o reino vem através dele, se consuma nos tempos já estabelecidos pelo Pai, mas esse reino se expande por meio da igreja. A igreja é a agência do reino de Deus nessa terra. A igreja é a marca do reino de Deus nesse mundo e é por meio da igreja que o reino se faz conhecido. É por meio da obra de Deus, através da igreja, que o reino pode ser implementado. Efésios capítulo 3 é um texto em que Paulo mostra de uma maneira muito bonita como a igreja precisa vivenciar isso. Ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, presta atenção nisso, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, para que pela igreja agora mesmo a multiforme graça de Deus se torne conhecida. Não é meramente algo futuro. Embora os nossos olhos precisem estar na eternidade, nossos pés estão no chão agora. Nós estamos vivendo o mundo agora, vivendo nesse mundo de Deus agora. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja absorvida por uma visão meramente futura. Nós precisamos desde já praticar aquilo que Deus espera de nós, viver a expansão do reino desde já. A igreja tem um papel missionário no seu DNA. A igreja nasceu para viver em missão. A missão não meramente diz respeito a um alcance transcultural, como a gente vai ver daqui a pouco, mas desde já a igreja vive em missão. O verso 8 de Atos 1 apresenta para nós aquilo que pode ser entendido como o modus operandi da vida missionária da igreja, da vida missional da igreja. Primeiro, Jesus está dizendo que a missão da igreja só pode ser realizada pelo poder do Espírito Santo. Nós não vamos na nossa força. Nós não vamos cumprir a missão pelo nosso poder, pela nossa autoridade, porque nós não temos poder e autoridade em nós mesmos. Mas dependemos do Espírito. Mas confiamos no Espírito, mas esperamos no Espírito, mas vamos pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos encoraja, quem nos fortalece, quem nos dá ousadia para viver a dimensão do reino desde já, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Nós precisamos, portanto, de poder espiritual. Em segundo lugar, Jesus vai ensinar que a missão da igreja envolve testemunho. E me permita pensar um pouquinho sobre isso aqui. De um modo geral, quando a gente fala de testemunho, há duas ideias principais que a gente vê sendo prevalecentes na vida da igreja moderna. A primeira é que testemunho é simplesmente viver o Evangelho. Viver de uma forma correta. Viver de uma forma moralmente aceitável. O testemunho não pode se limitar a isso. Porque viver de uma forma moralmente aceitável, um ateu pode viver. Nós precisamos viver de uma forma moralmente aceitável e pregar. E falar.
Você talvez já ouviu a frase que já foi atribuída a diversos autores distintos: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Isso não tem amparo bíblico. Pregue o evangelho com palavras, esse é o amparo. Pregue o evangelho, viva, lógico, o evangelho, mas fale, testifique, fale de Jesus, pregue Jesus às pessoas. Primeiro erro com relação a testemunho é pensar que é só viver a vida. O segundo é que testemunho muitas vezes tem sido reduzido à ideia de que uma pessoa que viveu alguma coisa na vida, que recebeu alguma bênção, vai para frente da igreja e aí a gente ouve dizer: nosso irmão fulano de tal vai agora dar um testemunho do que aconteceu na vida dele. E geralmente, nem sempre, mas geralmente o testemunho é assim: eu era pobre, agora eu sou rico. Eu estava todo endividado e agora eu fui fiel a Deus e eu dei uma oferta e agora eu tenho 3 apartamentos e eu tenho um carro do ano e eu tenho um emprego que me dá 5 dígitos por mês. Ou então eu era doente, agora eu sou curado. Enfim, muitas vezes testemunho tem sido reduzido a isso. Mas testemunho no Novo Testamento é pregar, é proclamar, é falar, não sobre nós, mas sobre Jesus. Stuart Olyott, no livro Pregação Pura e Simples, diz assim: o verbo testemunhar se refere completamente à objetividade e não à subjetividade. Refere-se a contar às pessoas fatos e acontecimentos e não os meus sentimentos ou o que aconteceu a mim. Testemunho, o que Jesus nos chama a viver, é falar dele. É apontar para ele, é evangelizar dentro de uma perspectiva de que Jesus é o rei, de que Jesus é o alvo, de que Jesus é aquilo que há de mais supremo na vida. Além disso, quando a gente para pensar na própria raiz da palavra grega mártir, na própria ideia de martirel, que é o testemunho no Novo Testamento, a gente vai trazer isso para a nossa realidade. A palavra grega que dá origem ou que é traduzida por testemunho, testemunhar, é a mesma palavra que dá origem a mártir na nossa língua, que é basicamente alguém que morre por uma causa. É alguém que se entrega por um fato, por uma verdade objetiva e se dispõe a morrer por essa verdade. Este é o evangelho que está diante de nós. O testemunho que se espera de nós é um testemunho que se dispõe a morrer, caso necessário for. É um testemunho que se disponha a, de fato, se entregar por completo para que assim Cristo seja glorificado através da nossa própria vida. Nós precisamos viver um testemunho real, um testemunho sério, um testemunho em que às vezes será necessário abraçar o sofrimento, mas sem dúvida alguma levará Cristo a ser mais e mais glorificado pela igreja. Em terceiro lugar, Jesus ensina aqui que a missão da igreja é vivida além de fronteiras. Além das fronteiras que nós mesmos estabelecemos. Então, ela é vivida em primeiro lugar no poder do Espírito, ela é vivida em segundo lugar no testemunho e ela é vivida além das fronteiras. Jesus diz um negócio interessante: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se a gente pega bem a grosso modo para entender isso, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você vai fazer missão com os de casa, você vai viver a missão com aqueles que estão muito perto de você, com aqueles que convivem com você todo dia, com aqueles que conhecem os seus defeitos, que conhecem as suas falhas, que conhecem os seus erros, mas que ainda assim estão com você, que ainda assim vivem perto de você, que ainda assim convivem com você. Jerusalém. Você vai fazer missão para o seu vizinho, para aquele que está perto, mas nem tanto. Você vai fazer missão com aquele seu colega de trabalho, com aquele que você vê ocasionalmente, Judéia. Você vai fazer missão no meio de gente que você não gosta. Você vai fazer missão no meio de gente que não é seu amigo. Você vai fazer missão no meio de gente com quem você não gostaria de estar vivendo em missão. Você vai pregar o evangelho que salva, restaura, transforma e redime o pecador para aquele que você, vamos falar bem sério, você gostaria de ver no inferno, Samaria. Deixa eu parar aqui um pouquinho.
Jesus está mostrando para a gente que a prioridade é Ele e o reino dele, e não a nossa vontade, o nosso sentimento. Jesus está mostrando claramente para nós que a vida do reino vai além do mero sentimentalismo. Vai além daquela vidinha que a gente planejou para viver confortavelmente. Vai muito além disso. Vai envolver pregar para aqueles que a gente não está afim de pregar. E aí Jesus encerra falando dos confins da terra. Depois de vivenciar a missão nesses âmbitos, você está pronto para ir para fora. Não sei se você já viu isso, mas de vez em quando brota alguém na igreja, e eu já vivi essa experiência. Pastor, quero ser missionário. Benção, filha. Show de bola. Vamos começar a servir na igreja? Vamos começar aqui na igreja local? O que você tem feito aqui? Como que você tem trabalhado? Como que você tem vivido a missão aqui? Ah, pastor, mas é porque eu não tenho tempo, é porque eu estudo, é porque eu trabalho, é porque eu moro fora. Mas eu tenho um chamado missionário. Eu quero ir para fora, eu quero pregar para aqueles que estão longe. A gente não pode inverter esse modus operandi dado por Jesus. Primeiro os de longe, depois os de perto, isso não funciona. Pastor Ronaldo Lidório fala um negócio extraordinário num livretinho que ele escreveu chamado Vocacionados. Ele diz assim: nunca envie para longe quem não é bênção perto. Nunca envie para longe quem não é bênção perto. A gente precisa entender que desde já nós precisamos viver em missão. Desde agora nós precisamos viver em missão. Jesus então observa esse modus operandi, mostra que a gente precisa no poder do Espírito. Mas agora eu quero pensar um pouco com você de maneira mais prática. Como a gente vive a missão? Como que a gente pode colocar isso de maneira útil na nossa vida diária? Como que a gente pode experimentar a vida em missão no nosso dia a dia? Primeiro, a gente precisa acabar com um erro muito comum. Robert Thune e Will Walker mostram que um erro muito comum com relação à vida em missão é o seguinte: muitos afirmam que a palavra missionário só se refere a quem recebeu o chamado especial de Deus para se dirigir a outras culturas e pregar o evangelho. Muita gente reduz a ideia de missionário àquele conhecido que aparece na igreja uma ou duas vezes por ano, conta o que está acontecendo no campo e volta. Não é isso. Como que a gente responde a esse erro? A gente precisa voltar a um dos mais preciosos legados da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, proposto, restaurado por Martinho Lutero. Timothy George, que estudou a teologia da Reforma, disse que a essência da doutrina de Lutero sobre o sacerdócio universal dos crentes pode ser expressa numa única frase: todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. O que Lutero propôs basicamente? A divisão que existia dentro do romanismo entre clero e laicato não pode existir mais. O clero está num nível superior, o clero é soberano, a autoridade do clero é inquestionável e os leigos estão por aí vivendo e existindo na realidade. Ainda que haja distinção de ofícios, de chamados, de funções, de dons, todo cristão tem em si a mesma responsabilidade de viver em missão. Todo cristão tem o dever de cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou a viver. Mas o que é essa missão? Como que eu posso cumprir um negócio que eu não sei o que é? Mais uma vez, eu lanço mão do que Robert Thune e Will Walker afirmam. Missão significa alcançar outras pessoas como Deus nos alcançou. Basicamente é isso. Alcançar outros como Deus nos alcançou. 3 implicações aqui. Significa alcançar. Muitas vezes, na vida da igreja, nós esperamos que o não alcançado venha. A igreja está pronta para receber. Mentira, que muitas vezes não está. Mas a gente acha que está. A gente espera que ele venha, que ele apareça. A igreja está de portas abertas para você que quiser aparecer. Só que é diferente do que é proposto para a vida missionária, para a vida missional. O que nos é proposto é nós vamos a eles. Nós é que vamos alcançar. Porque na verdade é o que aconteceu com a nossa vida.
Já pensou se dependesse de mim e de você ir até Deus quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Não sei se te contaram, mas morto não tem poder de decisão. Morto não toma iniciativa. Morto não vai a Deus. Ele veio a nós, ele nos resgatou, ele nos tirou do poço de lama do pecado. Nós precisamos ir, portanto, àqueles que estão perdidos. Nós precisamos ir para fazer e viver a missão. Segunda implicação é que a missão diz respeito aos outros. Tony Walker fala um negócio bem legal. Ao longo de toda a Bíblia, vê-se a preocupação persistente de Deus em relação ao estrangeiro, ao forasteiro e ao peregrino. Assim como nosso Pai Celeste, nós desejamos ver estranhos se transformarem em amigos. Ansiamos ver os que estão afastados de Deus serem reconciliados com Ele. É isso que nós precisamos viver. Entender que aquele que hoje é meu inimigo pode deixar de ser. Aquele que hoje está completamente num estilo de vida antagônico ao meu, pode passar a viver um estilo de vida complementar ao meu, um estilo de vida semelhante ao meu. Terceira implicação, a missão está enraizada na forma como Deus nos alcançou. Nós precisamos entender que Deus nos alcançou quando a gente estava sujo, quando a gente estava morto, quando a gente não estava bonitinho, santinho, legal. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam ou cheguem prontas na igreja. Não funciona. A gente não pode pensar dessa maneira. As pessoas não se convertem e, como num passe de mágica, deixam tudo para trás. Raríssimas conversões são tão radicais assim. De um modo geral, a gente vai sendo convertido, sabe? E a ideia é lógica de santificação progressiva. A conversão, o ato de Deus transformar o coração humano, é único, lógico. Mas no dia a dia a gente vai sendo mais e mais parecidos com Jesus. No dia a dia a gente vai crescendo em semelhança ao nosso amado Redentor. Isso leva tempo, isso demanda paciência, isso dá trabalho, mas essa é a missão que a gente precisa viver. A gente não pode perder as esperanças quando a gente vê alguém que a gente está trabalhando, que a gente está discipulando, essa pessoa cai. Gente, nós estamos sujeitos à queda continuamente. Nós precisamos alcançar com graça, com misericórdia, ajudando, reerguendo, levantando e caminhando um pouco mais. Entendendo o que é a missão, agora sim a gente parte para uma ideia mais prática. Como eu posso viver a missão de um modo prático? Como que eu posso experimentar essa vida missional de uma maneira que de fato seja contagiante, de uma maneira que seja vívida? O N. Cordeiro escreveu um livro muito interessante chamado Igreja Irresistível. A tese do N. Cordeiro para esse nome é que é uma igreja que Deus ama abençoar, que Deus não resiste a abençoar. Claro que com alguns filtros que a gente tem que ler, mas Cordeiro trabalha algumas ideias bem interessantes. E ele mostra algumas marcas dessa igreja. Essa igreja naturalmente vive em missão. Eu quero destacar uma delas aqui. Aliás, duas delas aqui. Primeiro, a gente precisa escolher amar. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 1:3, ele elogia a igreja de Tessalônica pelo amor daquela igreja. Um amor que, segundo Paulo, era um amor abnegado. Era um amor não fingido. E era um amor que se estendeu além da própria igreja de Tessalônica. Vamos entender um negócio. Quando a gente está falando de amor, a gente não está falando de mero sentimento, mera emoção, aquele calorzinho no peito. Vai além disso. Amor bíblico vai muito além de mero sentimentalismo. Amor bíblico tem a ver com um se mover. Tem a ver com se inclinar para o outro. Tem a ver com agir pelo e para o outro. Quando a igreja é viva, quando a igreja está em missão contínua, ela se move em amor. De que maneira? Com um amor contagiante e com um amor que se manifesta de maneira recíproca. Quando Paulo elogia a igreja, e eu mencionei isso aqui, ele elogia porque aquele amor de Tessalônica ficou conhecido das igrejas da Macedônia, da Acaia. Aquele amor chegou a irmãos que estavam longe da igreja de Tessalônica. Mas era um amor
tão vivo, era um amor tão real, era um amor tão puro, era um amor tão missional que foi além das fronteiras da própria igreja. É um amor que se inclina pelo outro e que alcança gente que a gente nem espera. E é um amor pautado e manifesto na reciprocidade. A caminhada da igreja nunca é cada um por si, Deus por todos. São todos por todos e Deus por todos nós. A caminhada da igreja funciona no uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. Se você ler atentamente o Novo Testamento, você vai encontrar dezenas de mandamentos recíprocos. E são esses, uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. Porque a vida cristã é a vida em comunidade. A vida cristã é a vida na dependência do outro e pelo outro também. Em que eu espero dele, mas eu também faço por ele. Eu não apenas recebo, eu não apenas espero que venham a mim, mas eu vou ao outro, eu ajudo, eu socorro, eu trabalho, eu me engajo na missão pelo outro. A vida desse amor manifesto na reciprocidade se manifesta quando eu quero que meu irmão seja tão edificado quanto eu sou. Quando eu quero que ele cresça tanto quanto eu estou crescendo espiritualmente. Quando eu consigo superar preconceitos para socorrer pessoas, para ajudar pessoas. Quando eu me dou verdadeiramente, mesmo por aquele que me prejudicou lá atrás, me prejudicou no passado. Eu entendo que esse amor é capaz de romper sentimentos ruins, quebrar más impressões deixadas e viver algo novo, viver fatos novos. Então, para que a gente viva em missão, a gente precisa escolher o amor. Segundo, para que a gente viva em missão, a gente precisa aprender a se alimentar sozinho. Talvez isso pareça óbvio, mas não é. Veja, nós vivemos num tempo em que há uma miríade de crentes absurdamente mimados. Crentes que, e me entenda, eu não quero falar que todos os crentes são assim, mas há muitos que infelizmente são assim. Crentes que agem da seguinte maneira: eu quero que a igreja me dê tudo que eu preciso. E só isso. Eu quero que a igreja me abençoe, que a igreja me ajude, que a igreja me suporte, que a igreja enfie alimento espiritual goela abaixo. E eu não vou fazer nada. Nós não podemos entender isso como maturidade cristã. A vida cristã madura e a vida cristã em missão envolve necessariamente eu me doar e eu me alimentar para oferecer ao outro. Para que eu possa alimentar espiritualmente outros, ou fornecer alimento espiritual para outros. Pensa bem o seguinte: quando a gente olha para o Novo Testamento, e desde o Antigo, na verdade, lá no Salmo 23 e também em João 10, nós vamos ver a figura de Jesus como bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele guia as suas ovelhas, o bom pastor corrige as suas ovelhas, o bom pastor alimenta as suas ovelhas. Mas, ele não alimenta no sentido de enfiar o alimento boca adentro. Ele alimenta no sentido de prover o alimento para o rebanho. Quando Jesus diz, eu sou a porta, e ele mostra que as ovelhas poderão entrar e sair por ele e vão encontrar pastagem, Jesus não diz que ele mesmo coloca o pasto na boca da ovelha. Então a gente precisa entender o nosso papel de, recebendo todo o alimento, nos alimentarmos, engolir esse alimento. Não adianta nada você ter um banquete espiritual todo domingo se você não está disposto a se alimentar desse banquete. E aí entra uma outra questão. Como que eu vivo a missão dentro dessa perspectiva? Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Eu só posso fornecer alimento espiritual para o outro se eu me alimentar espiritualmente. Eu só posso ajudar o outro a crescer espiritualmente se eu crescer espiritualmente. Se eu vivenciar o crescimento espiritual na minha vida, na minha história. Então a gente precisa aprender a se alimentar para poder alimentar outros. Esses tempos de pandemia, isso tem sido cada vez mais necessário. Perde-se o contato físico, o contato próximo, muitas vezes, com a igreja local, e muitos crentes estão absolutamente perdidos
Agora, depois de um tempo, as coisas começam a se normalizar, mas especialmente nos primeiros dias da pandemia, o que tinha de crente batendo cabeça porque não sabia o que fazer, e o não saber o que fazer é um negócio sério, porque esse livro aqui está disponível o tempo todo pra gente. Só que muitos não conseguem abrir, ler e se alimentar. Então você precisa entender, você tem que se alimentar espiritualmente, para que você alimente outros. Achei muito legal a iniciativa da juventude da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Tem vários amigos lá e vi eles fazendo isso e achei bem legal. Logo que a pandemia começou, a diretoria da juventude resolveu: nós vamos alimentar ou vamos fornecer alimento espiritual para a nossa turma. É uma juventude grande. E aí eles falaram: nós vamos escrever devocionais e mandar todos os dias. Todos os dias. E isso já está acontecendo desde o início. Então já deve ter mais de 100 devocionais aí. Agora, o que eu achei mais legal, não foram apenas dois, 3, 4 que escrevem os textos. Praticamente todo mundo da juventude está escrevendo e está compartilhando alimento espiritual. É isso. É essa a ideia de vida em missão. Eu recebo e eu dou. Eu me alimento e eu repasso, eu ofereço, eu forneço alimento para que outros também se alimentem. Pastor Edson Queiroz fala um negócio interessante. A igreja tem essa responsabilidade de ajudar as pessoas no seu crescimento espiritual. Mas para isso acontecer, primeiro as pessoas têm que reconhecer a sua necessidade de crescimento espiritual. Alguns crentes se contentam apenas com ir a um culto na igreja e apresentam uma série de desculpas para não participar de reuniões de crescimento espiritual, estudo, oração. Em segundo lugar, as igrejas precisam fornecer material, estudos e condições para que os crentes cresçam espiritualmente. Os pastores devem motivar suas ovelhas a buscarem o alimento da palavra e a saúde espiritual. Logo, é absolutamente necessário que depois de receber tudo isso, haja iniciativa da minha e da sua parte de nos alimentarmos e de crescermos espiritualmente. Em terceiro lugar, use seus dons espirituais. Use aquilo que Deus te deu. Infelizmente, tem muita gente que tem décadas de igreja e não entendeu para que foi chamado até hoje. Deus é criativo e essa é uma das coisas que eu mais fico admirado quando eu olho para a grandeza de Deus. Deus é extremamente criativo e na sua criatividade, Deus ama a diversidade que Ele mesmo criou na vida da igreja. E essa diversidade se manifesta de uma maneira muito bonita nessa distribuição dos dons espirituais que Deus deu. E me entenda, eu não estou aqui tocando naqueles dons mais polêmicos, dom de cura, dom de línguas, a ideia não é essa. Porque há aqueles dons que são ponto pacífico entre todos, que permanecem para a vida da igreja. Dom de exortação, dom de hospitalidade, dom de contribuição, são dons que estão aí disponíveis e que Deus deu à igreja, que Deus repartiu na vida da igreja. E que tem muita gente que não sabe que tem, ou pior, nem quer saber que tem. Porque se souber vai ficar constrangido de não fazer nada e prefere ficar quieto no próprio canto. Nós precisamos entender o que Deus nos deu para que a gente viva em serviço. A salvação, óbvio, não é pelas obras. A gente sabe muito bem disso. Paulo diz em Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ok, a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. Porém, o verso 10 de Efésios 2 vai dizer que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus mesmo de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Somos salvos para essa vida em missão, em compartilhamento. Salvos para essa vida que vive continuamente para servir ao próximo e servir a Deus. Quando Paulo fala de dons espirituais, ele fala isso em pelo menos 3 referências muito incisivas. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E em Efésios 4, há pelo menos 3 considerações interessantes. Primeiro, ele mostra que o exercício dos dons deve ser motivado pelo amor. Eu não vou viver os dons espirituais para aparecer.
Eu não posso desejar servir para que meu nome seja visto. Não, eu vou servir porque eu amo. E aí entra aquele primeiro aspecto que eu apontei: escolha amar. Se você escolhe amar, você vai servir. Se você servir, você vai usar os seus dons espirituais. Segundo, os dons vêm de Deus para nós. Isso é graça. Nós não fizemos por merecer. Então, o seu dom, que é diferente do dom do seu irmão, não pode justificar em você uma soberba espiritual, um orgulho espiritual. Porque você recebeu pela graça tanto quanto ele, e o seu dom não é mais importante que o dele, e o dele não é mais importante que o seu. Se complementam para que a igreja trabalhe unida. Terceiro, os dons foram dados para o crescimento da igreja. Crescimento em vários aspectos. Crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento em comunhão, crescimento em conhecimento, crescimento em missão, em evangelismo, em serviço. Tudo isso acontece quando os dons são usados de maneira correta na vida da igreja. A beleza dos dons, é claro, é que Deus está usando gente diferente, de cultura diferente, de criação diferente, para cumprir a missão. Quando eu olho para Deus agindo no meio da diversidade, inevitavelmente eu me lembro da escolha dos 12, dos discípulos. Jesus escolhe gente muito diferente para trabalhar junto. Jesus escolhe gente de perfis muito diferentes, de jeito de viver completamente diferente. Jesus chama Mateus, um coletor de impostos, trabalhando para o governo. Jesus chama Simão, zelote, oposição ao governo. Coloca os dois juntos e fala: vamos lá, vamos viver a missão. Vamos trabalhar junto. Vocês têm um propósito maior do que o que vocês acham que é propósito da vida de vocês. Vocês têm uma missão superior do que simplesmente servir ou se opor ao governo. Vivam a missão do reino desde já, independente de diferenças, ou apesar das diferenças e com as diferenças, vivam essa missão. A gente precisa então colocar as coisas de maneira prática na vida. Viver essa missão, focar nessa missão, para que a gente possa desenvolver esse sacerdócio universal que nos foi dado pela graça. Assim a gente consegue experimentar a vida no reino de verdade desde já. E assim a gente experimenta e olha para frente. Como eu disse lá no início, a gente não pode simplesmente ficar esperando a eternidade. A gente está com os pés no chão, mas o nosso coração foi feito para ser eterno. A nossa vida foi feita para ser eterna. E a gente olha para a eternidade. Por isso, o foco de Jesus também é para restaurar a nossa visão para a esperança futura. Do verso 9 ao 11, os discípulos olham Jesus subindo aos céus, mas eles são chamados: olhem para frente, vivam a esperança. Entendam que vocês não podem ficar detidos no que está acontecendo agora. Vocês precisam olhar para o futuro. Vocês precisam olhar para aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Nossa esperança está no céu. O reino de Deus vai se expandindo. O reino de Deus vai contagiando pessoas. O reino de Deus vai influenciando. Mas nessa terra, nós não nos veremos livres de todo pecado. Nossa esperança, por isso, é eterna. Nossa esperança está no céu, por isso. Vamos viver a missão com zelo, com dedicação, com ousadia, com coragem, mas sendo realistas. A perfeição só virá na eternidade. A perfeição só virá no céu. A esperança cristã vive essa tensão. Eu trabalho e espero. Eu não espero de braços cruzados esperando Jesus aparecer. Eu espero, eu aguardo ansiosamente que ele venha, mas enquanto eu aguardo eu trabalho, enquanto eu aguardo eu marcho, enquanto eu trabalho eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que ele não te mandou fazer, mas ele vai, sem dúvida alguma, te cobrar aquilo que ele te chamou para fazer e você não viveu. Wesley Duell fala um negócio bastante marcante para mim, essa frase tem me acompanhado muito. E ele diz que a única vida digna de ser vivida é aquela vida vivida para Deus. Essa é a vida em missão que nós somos chamados a viver. A vida para Deus. Isso vai envolver você socorrer aqueles que precisam, vai envolver você se doar àqueles que precisam de você, te chamam, vai envolver você amar as pessoas de verdade.
como disse o poeta no passado, amar como se não houvesse amanhã. Vai envolver, sem dúvida alguma, experimentar a missão, ainda que doa, mas crendo num futuro em que a dor não vai mais existir. Que nós possamos viver em missão, não apenas ocasionalmente, mas que isso seja uma marca indelével da nossa vida. Que isso seja uma característica nossa. Que as pessoas nos reconheçam por amar a Jesus e viver em missão para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra tenha edificado você, tenha sido útil à sua caminhada de fé. E vamos orar mais uma vez, nos entregando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver em missão. Pai, te agradecemos porque em Ti nós repousamos, em Ti nós descansamos e em Ti também, graças a Ti, nós podemos trabalhar, nós podemos servir. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que possamos, ó Deus, verdadeiramente viver em missão para a glória do Senhor. Trabalhar para que o Teu nome seja glorificado, para que a fama de Jesus seja conhecida por toda a terra. Que possamos, ó Deus, começar de casa e expandir o reino e trabalhar por essa expansão até onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe ricamente a sua vida.